Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com a série Histórias de um Detetive. Subtítulo Encontros Mortais. Na noite das cidades grandes, coisas cabulosas tendem a acontecer. Muitas nem chegam a nosso conhecimento. Outras chegam e não parecem nada demais. Porém, há as que chocam, como o caso dos encontros que acabam em mortes. Psicopatas que usam a noite para caçar suas vítimas. Esse caso que investiguei foi bem cansativo. Eu trabalhava no departamento de polícia de Miami e o assassino era, como vou dizer, escorregadio. Tudo começou com o corpo encontrado num beco. Homem entre 30 ou 40 anos, branco, 1,80 m de altura, estava caído de barriga para cima, sinais de atividade sexual, e tinha a garganta cortada. Como havia sêmen no corpo, presumimos que fosse homossexual, sem impressões digitais nem vestígios de uso de drogas. Começamos a investigação puxando a ficha dele através de sua impressão digital. Era um empresário do ramo de publicidade. Tinha ido a uma casa noturna no centro. Quando interrogamos os funcionários da casa noturna, um deles informou que ele saiu por volta da meia-noite na companhia de um homem mais jovem. Devia ter entre 20 ou 24 anos. Na mesma semana, outro corpo foi encontrado. Dessa vez o de um motorista de táxi. Estava como o primeiro, com a garganta cortada e sinais de atividade sexual. O carro foi encontrado no matagal. Havia vestígios de cocaína e sêmen no capô do táxi. O que não entendemos é que, normalmente, assassinos de homossexuais não costumam ter relações com suas vítimas. Apenas as atrai para matar em seguida. Mas esse ia até os finalmente antes de matar. O legista informou que as vítimas foram mortas após o ato e que estavam tão chapadas que nem sentiram suas gargantas serem cortadas. Depois, os corpos foram movidos e colocados na posição em que eram encontrados, e o sêmen era dos dois. Colocamos viaturas nas principais casas noturnas da cidade, mas ainda assim, mal os cadáveres esfriaram, outro corpo foi encontrado. Um corretor. Quando ele não apareceu para trabalhar, os colegas ligaram para ele. Como não respondia e havia um cliente esperando por ele, alguém foi até sua cobertura e o encontrou na cama de barriga para cima com a garganta cortada. O chefe estava nervoso. Faltava um mês para a aposentadoria dele e uma bomba dessas caiu no departamento. A pressão estava grande sobre nós e, para completar, nosso amiguinho, psicopata, deixou 2 presentinhos numa mansão em Miami Beach. 2 corpos. Esses estavam de mãos dadas. Parece que rolou um homenagem e 2 se deram mal. Mas a quantidade de cocaína e bebida pela casa foi surreal. Ainda havia restos de drogas pela mesa do centro, garrafas por toda parte e muitas impressões digitais. Isso facilitou nosso trabalho. Mas o assassino não estava no banco de dados. Continuamos com as viaturas monitorando as casas noturnas, mais badaladas, e avisamos aos policiais que ficassem de olhos abertos para qualquer situação suspeita. O capitão estava em cima de mim e do meu parceiro. Queria solução imediata, até o prefeito estava ligando para cobrar resultado. Recebemos uma ligação de um policial que encontrou um homem que batia com as descrições do assassino vagando pela rodovia perto da Marina.
Estava visivelmente drogado e tinha cortes nas mãos. Ele o prendeu e nos avisou. Podia não ser nada, mas fomos lá assim mesmo. O homem alegou que estava numa festa e que saiu com outro homem que o convidou para seu iate, mas não lembrava de mais nada. Como ele batia com a descrição do homem que foi visto pelo funcionário da casa noturna com a primeira vítima, o mantivemos preso e chamamos a guarda costeira para nos levar até o iate que estava muito afastado. Tinha sangue por todo lado. Parecia que a vítima lutou antes de morrer. E na autópsia não havia drogas no corpo da vítima. Ele estava consciente quando foi morto. As impressões digitais bateram com as do homem na viatura e mais tarde o sêmen também. Parece que pegamos o nosso assassino. No interrogatório, ele não negou nada. Conhecia as vítimas por aplicativo de relacionamento. Ele riu quando nos contou como matou cada uma das vítimas. Ora, policial, era uma questão de satisfazer as vontades. Eles queriam transar e eu queria matar. Dei o que eles queriam e tive o que eu queria. Da próxima vez, sei exatamente o que fazer. E não serei pego, eu garanto. Ofereci aqueles belos corpos para o meu mestre antes de cortar suas gargantas. Não vou ficar preso por muito tempo. Sou um bom servo e meu mestre gosta do que ofereço a ele. Não entendi bem o que o infeliz falava. Chegamos a achar que havia um mentor por trás dos crimes, porque, pelo porte físico das vítimas, todas de 1,80 m a 2 metros de altura, o porte atlético, era impossível ele dominar e matar aqueles homens. Ele era baixo, 1,60 m e de físico comum. Investigamos a vida dele e nenhum antecedente criminal. Era um ótimo aluno, trabalhou como paramédico e um ótimo enfermeiro. Um dia simplesmente não apareceu mais no hospital. Seus pais já eram falecidos, mas as causas da morte eram inconclusivas. Investiguei mais a fundo e descobri que seus pais morreram no ritual satânico, numa fazenda em Salem. Se havia um mentor, estava muito bem oculto. O rapaz foi julgado e condenado à prisão perpétua. No caminho da penitenciária, o ônibus sofreu uma emboscada e o único sobrevivente foi o nosso homem. Suas algemas foram abertas sem precisar das chaves e um dos presos relatou antes de morrer nas mãos do paramédico. E ele saiu andando calmamente. Seja quem for o mestre desse monstro, deve ser bem influente, porque fomos proibidos de prosseguir com a investigação. O capitão passou a investigação para outros 2, conhecidos pela incompetência em resolver os casos. Todas as provas contra o assassino sumiram misteriosamente da delegacia. Como disse antes, ele era um indivíduo escorregadio. O detetive que está em mim saúda o detetive que está em você. Até a próxima.